Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 23 de março de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição será Olhando para a Recompensa. O texto base para o nosso estudo, Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quando olhamos para a vida de Paulo, e ele vai mencionar um pouco do que foi a sua experiência com Cristo Jesus, ele foi apedrejado uma quantidade de vezes, preso uma outra quantidade de vezes, foi perseguido em várias cidades, acabou tendo que fugir. Às vezes, no próprio processo de plantação de uma igreja, ele acabava, por causa das perseguições, tendo que se dirigir de uma cidade para outra, perseguido, furacões. Em determinado momento, quando foi preso em Jerusalém, ele pediu para seguir para Roma, para ser julgado pelo imperador, e que era um direito seu como cidadão romano. No caminho, um furacão o apanhou e o seu navio afundou, naufrágios, enfim, os sofrimentos que ele acabou enfrentando por amor a Cristo eram realmente muito grandes. Talvez boa parte de nós, se passássemos por 10% do que ele passou enquanto trabalhou para Cristo Jesus, teríamos desistido da carreira cristã. Quantas pessoas o fazem por muito menos? Um dia desse encontrei alguém que me disse, pastor, eu deixei da igreja, porque teve lá uma irmã na igreja que me olhou feio, falou umas coisas que eu não gostei, e eu larguei mão da igreja. Eu falei assim, mas espera aí, se a irmã brigou com você, por que você deixou de Deus? Por que deixou da comunhão com os demais irmãos? Não faz sentido. Às vezes, nós naufragamos na fé por coisas muito menores. Paulo, ele disse o seu segredo para permanecer firme na sua caminhada. O segredo foi esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu sigo rumo ao alvo da minha soberana vocação em Cristo Jesus. Ele sabia que tinha sido chamado por Deus. Quando finalmente ele foi preso e foi condenado à morte, ele já estava no corredor da morte, quando escreveu a segunda carta a Timóteo. Uma carta fantástica, onde você não encontra uma nota sequer em que ele vá, de alguma forma, criticar ou dizer, olha, eu fui abandonado, porque na verdade ele menciona, eu acabei de ser julgado, Timóteo, todos me abandonaram, eu fiquei sozinho. Ele vai dizer para o próprio Timóteo, que era seu filho na fé, não tenha vergonha desse encarcerado em Cristo Jesus, que sou eu, mas venha me ver, você é um filho para mim em Cristo. E ele vai mencionando as coisas que ele sofreu. Ele foi abandonado por tudo e por todos. Quando ele foi acusado de ter sido o mandante, de ter colocado fogo em Roma, ninguém foi defendê-lo, ninguém. E quando você olha para isso tudo, você percebe um Paulo que deveria estar talvez frustrado, com raiva de Deus e do mundo, da própria igreja. Os demais apóstolos não foram lá para poder apoiá-lo. Ele estava sozinho. Mas um pouco antes da sua execução, ele vai escrever dizendo, eu combati o bom combate, eu terminei a carreira e guardei a fé. E a coroa da justiça está guardada para mim, mas não só para mim, mas para todos aqueles que permanecerem firmes em Cristo Jesus, até o momento em que ele retornar. Paulo não se fixava nas perdas que ele tinha sofrido pelo caminho, nos sofrimentos que ele tinha enfrentado. Ele olhava para o futuro, para o alvo da sua soberana vocação. Ele sabia que quando Jesus voltasse, ele o chamaria pelo nome. E isso lhe dava forças em cada parte do caminho para permanecer fiel a Deus, até no corredor da morte. Quando pensamos que Paulo escreveu essas palavras de Filipenses 3, versos 13 e 14, ele estava preso, estava em prisão domiciliar. Desta vez, ele acabou depois conseguindo libertação, tinha sido preso por uma razão religiosa, o Império Romano não quis se envolver com isso. Foi apenas no momento da sua segunda prisão que ele acabou sendo condenado à morte. Porque aí havia uma razão política por detrás disso. Nero o acusou de forma completamente fraudulenta de ter sido o mandante do incêndio em Roma. Mas Paulo, mesmo preso, você não encontra uma palavra que pudesse colocar uma mácula sobre a sua fé, sobre a sua esperança em Cristo Jesus.
eu não sei, durante todo um trimestre, nós tivemos a oportunidade de poder estudar a respeito de Cristo, a respeito da sua mensagem. Talvez hoje esteja falando para algumas pessoas que estejam afastadas do caminho do Senhor. Gente que está vivendo uma vida religiosa, mas sem comprometimento com Deus. Gente que, apesar de ter estudado um trimestre inteiro sobre a necessidade de ser fiel a Deus, por todas as circunstâncias que o rodeiam, não o tem sido. Eu quero orar por você, pedindo a Deus para que te dê a mesma força que ele deu ao apóstolo Paulo, para que você olhe para o alvo da sua soberana vocação e permaneça firme em Cristo Jesus, na certeza de que logo, logo, ele voltará e te levará para viver com ele nas mansões eternas. Eu quero orar também por alguns pedidos que foram mencionados aqui no nosso chat. Selecionei 5 pedidos, aliás, te incentivo a escolher também alguns pelos quais você vai estar orando e coloca aí no nosso chat, coloca o seu pedido, a gente vai estar orando por eles. Eu estou orando aqui pelo Nilson Assis, ele menciona que precisa de um carro para poder desenvolver o seu trabalho e que ele precisa que algumas portas sejam abertas. Vamos orar pelo Nilson. Pela Linda Moura, ela olha pela cunhada que está fazendo um tratamento por causa de um efizema pulmonar. Ela crê na cura da parte do Senhor Deus. A Luciane Queiroz, ela menciona que o irmão e a cunhada, ambos estão com câncer e estão desenvolvendo um tratamento. Ela pede também que Deus coloque a sua mão curadora. O Mateus Santos, ele menciona que a sua irmã acabou sendo infectada por uma bactéria no momento do parto e que isso está trazendo sérios problemas para a sua saúde. Ele pede uma intervenção pela sua irmã, a Milena. Vamos orar pela Milena. A Juliana Freitas, ela pede pelo esposo para que ele volte para Cristo Jesus. Está afastado da igreja, está afastado de Deus. Vamos orar juntos? Obrigado, Pai, por tua palavra, porque nela descobrimos que o Senhor nos ama. O Senhor tem planos para a nossa vida. Quantas são as pessoas que acabam desistindo do teu caminho? Não permita que isso seja uma realidade na vida de nenhum de nós. Nos entregamos a Ti no nome de Jesus, Pai, pedindo que o Senhor possa, inclusive, ouvir os pedidos que foram mencionados aqui. Mencionamos 5, mas tantos outros estão no nosso chat. Por favor, intervém. Opera um milagre se for necessário, Pai, porque juntos clamamos, no nome santo de Jesus. Amém. Eu estudo a lição, e você?